De volta à televisão após passar por uma cirurgia de emergência na coluna, o apresentador Joel Datena abriu o jogo sobre os momentos difíceis que o afastaram do comando do Brasil Urgente. Em entrevista ao programa Melhor da Tarde da Band, ele relembrou que tudo começou com uma dor aguda na parte inferior do abdômen, que inicialmente o fez acreditar estar sofrendo com cálculos renais. Joel recordou o momento em que buscou atendimento médico. Passei pela triagem e me perguntaram se eu queria uma cadeira de rodas, mas recusei. No entanto, a resistência durou pouco. Enquanto caminhava para realizar os exames, a dor tornou-se insuportável, obrigando-o a seguir o trajeto em uma maca. O apresentador revelou que, a princípio, a equipe médica teve dificuldades para diagnosticar a origem do problema. O alívio só veio com a intervenção de um neurologista, que, ao examinar o paciente com um instrumento de teste neurológico, identificou a gravidade da situação. Eu falei, me põe para dormir que eu não aguento mais. O médico passou a varinha e disse, pode preparar o exame pois há um sangramento aqui, relatou Joel, apontando para a região afetada. Ele confessa que diante do quadro, a cirurgia foi recebida como um alívio. Após o procedimento bem-sucedido, o âncora enfrentou um novo susto ao notar que não conseguia mover a perna. A tranquilidade só retornou graças a um amigo ortopedista, que o assegurou de que o movimento seria recuperado em breve. O apresentador admitiu que o processo pós-operatório deixou marcas, como a perda de massa muscular, descrevendo que saiu do hospital sentindo-se fraco. Em meio à recuperação, Joel exaltou o apoio constante da esposa, Melanie Bessa, e destacou o papel fundamental de seu pai, José Luiz Datena, neste período. Reflexivo sobre o susto que viveu, ele concluiu, o saldo de tudo isso é que a vida é fantástica, maravilhosa, e hoje, depois desse episódio, consigo vivê-la melhor. É impressionante como a vida pode mudar de rota em questão de segundos, não é? A história do Joel Datena, que a gente acabou de acompanhar, nos traz um choque de realidade sobre a nossa própria fragilidade. Para quem não conhece profundamente a trajetória desse profissional, vale lembrar que o Joel não é apenas o filho de um dos maiores nomes do jornalismo policial brasileiro. Ele construiu um caminho muito particular, trilhando sua própria jornada longe das câmeras por muitos anos antes de assumir o posto de apresentador que ocupa hoje. Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o Joel cresceu sob a sombra de um pai que já era um gigante da comunicação, mas sua carreira começou de forma muito mais técnica, com uma vivência sólida no rádio e em funções de produção, o que lhe deu uma bagagem de bastidor que poucos âncoras da televisão atual possuem. Ele sempre teve esse perfil mais contido, uma postura diferente do estilo inflamado que popularizou o pai dele, o que por um tempo gerou comparações inevitáveis. Mas com o passar dos anos, o Joel conseguiu imprimir sua própria marca no Brasil Urgente e em outros programas da casa, consolidando um estilo de condução mais ponderado, focado na notícia, mas ainda mantendo aquela conexão direta com o público da Band. Quando a gente olha para essa notícia recente sobre a cirurgia, é impossível não traçar um paralelo com a própria rotina de estresse e cobrança que o jornalismo diário exige. O Joel vive sob a pressão de um programa ao vivo, que exige muito preparo físico e psicológico, e qualquer interrupção brusca como a que ele sofreu, acaba sendo um baque imenso. É curioso notar que na carreira dele ele sempre lidou com notícias dramáticas alheias, mas desta vez, o protagonista do drama médico foi ele mesmo. Esse episódio da dor aguda, que ele inicialmente confundiu com um problema renal, é algo que acontece com muita gente, e esse relato humaniza o apresentador. A gente se acostuma a ver essas figuras públicas como se fossem inabaláveis, sempre bem vestidas, com a dicção perfeita e o timing certo, mas esquecemos que, por trás do terno, existe um ser humano que também precisa de uma maca, que também sente medo e que também depende da competência de um neurologista em um momento de desespero. Essa fragilidade que ele admitiu, especialmente ao contar que não conseguia mover a perna logo após o procedimento, mostra um lado do Joel que a gente raramente vê na televisão. Existe uma vulnerabilidade aí que, na minha visão, acaba aproximando o espectador. A menção ao apoio da esposa, Melanie Bessa, e do pai, José Luiz Datena, traz um toque de intimidade que a gente pouco vê na cobertura jornalística padrão. Sabemos que o clã Datena tem uma história pública muito forte, cheia de idas e vindas profissionais, mas, nos momentos de crise real, o que sobra é a estrutura familiar. Eu particularmente acho que esse tipo de relato é muito importante para a televisão brasileira atual, porque o público está cada vez mais cansado da perfeição artificial. Ver um apresentador renomado admitindo fraqueza, medo e o processo exaustivo de recuperação física ajuda a quebrar esse pedestal onde colocamos quem aparece na tela.
Comparando esse momento da vida dele com o passado, percebemos uma mudança clara de perspectiva. Antes, ele estava mergulhado em uma rotina que possivelmente o impedia de olhar para si mesmo com a atenção necessária. A correria, o compromisso com a audiência e o peso de manter um programa de grande alcance na Band acabam consumindo o indivíduo. Agora, após esse susto, ele parece carregar uma nova consciência sobre o que realmente importa. É um clichê, mas é um clichê verdadeiro. A gente só valoriza a saúde plena quando ela é colocada em xeque. Quando ele diz que consegue viver a vida melhor agora, fica claro que esse período de inatividade forçada serviu como uma espécie de freio de arrumação. Ele não é mais apenas o apresentador que narra a violência ou as mazelas da sociedade. Ele é o homem que sobreviveu a uma situação médica crítica e que, por isso, traz uma nova camada de profundidade para o seu trabalho. Para quem acompanha o histórico da família na Band, não dá para esquecer que o nome Datena é sinônimo de uma dedicação quase obsessiva ao trabalho. O José Luiz Datena sempre foi conhecido por estar no ar a todo momento, por ser uma máquina de televisão, e o Joel, ao seguir esses passos, acabou absorvendo muito dessa ética de trabalho. Mas talvez, o grande aprendizado desse episódio para o Joel seja o entendimento de que a longevidade, tanto na carreira quanto na própria existência, exige pausas. O fato de ele ter tido esse problema na coluna, algo que tantas pessoas sofrem hoje em dia devido às posturas inadequadas e ao estresse, serve como um alerta para todo o pessoal da comunicação. A gente trabalha sentado horas a fio, sob luzes intensas, com uma tensão constante, e o corpo uma hora cobra a conta. Eu particularmente vejo essa volta dele como um recomeço interessante. O público gosta de ver o retorno de alguém que passou por uma dificuldade e venceu. Há uma carga emocional positiva que ele carrega para o estúdio agora. Não é apenas o Joel voltando para o Brasil urgente, é um homem que passou por uma experiência de quase morte e que, por conta disso, deve encarar cada notícia, cada entrevista e cada interação com o público de uma maneira diferente. O cenário da televisão brasileira é extremamente competitivo e cruel, onde o imediatismo é a regra, mas episódios como este nos lembram que a humanidade do apresentador é, talvez, o seu maior ativo. Sem essa capacidade de se conectar com a própria dor, seria impossível para ele se conectar com a dor das pessoas que ele entrevista todos os dias. No final das contas, essa situação toda reforça o quanto a saúde é o nosso bem mais precioso. O relato do Joel, desde a triagem até o alívio pós-cirúrgico, é um lembrete vívido da importância de estarmos atentos aos sinais que o nosso corpo envia. Muita gente ignora uma dor nas costas ou um desconforto abdominal por achar que vai passar, ou por medo de parar o trabalho. O Joel ter compartilhado esses detalhes, desde a recusa inicial pela cadeira de rodas até o diagnóstico preciso do neurologista, é um serviço de utilidade pública disfarçado de relato pessoal. Isso mostra que, por mais que sejamos profissionais dedicados, a nossa saúde deve vir em primeiro lugar. Fico na torcida para que esse novo capítulo da vida do Joel seja marcado por mais equilíbrio e principalmente por essa qualidade de vida que ele mesmo citou. A televisão brasileira precisa de profissionais que, além de competentes, estejam saudáveis e conscientes do valor do seu tempo. É inspirador ver que ele está de volta, mas o que fica mais forte nessa história é a lição de humildade que ele aprendeu diante do desconhecido. A trajetória do Joel Datena, que começou lá atrás, longe dos holofotes, ganha agora um novo brilho. O brilho da resiliência de quem entende que o espetáculo da vida é muito maior do que qualquer programa de TV. Espero que ele continue sua caminhada, agora com mais cuidado, mais calma e com esse olhar renovado sobre o que realmente significa estar vivo. A gente precisa dessa sensibilidade na tela, e ver o Joel superando isso só prova que a maturidade profissional vem acompanhada de uma maturidade humana que só as grandes provações da vida podem proporcionar. É um momento de virada para ele, sem dúvida alguma, e a gente, como público, ganha muito ao acompanhar um apresentador que, além de informar, agora também inspira através da sua própria superação.